e com os irmãos. E parabenizar todos que estão acompanhando esta aula ao vivo e também aqueles que irão acompanhar a gravação da aula. Sejam bem-vindos, né, ao curso de Teologia do Instituto Fanol. Lembrando que nós estamos na fase final do médio, né? Em breve nós estaremos concluindo, faltando apenas um aulão, né? Hoje nós estamos no segundo dos 3 aulões finais do curso de nível médio. E no próximo ano estaremos começando o avançado, tá certo? Em breve a gente vai estar já divulgando aí as matrículas. Queridos, gratidão a Deus, né, por esse momento. E peço a todos aí a atenção máxima, né? Força, reta final aí, por favor, não desistam. Esse curso vai trazer grandes benefícios para vocês. Vocês nem imaginam o quanto os horizontes vão se abrir, né? E como você vai, daqui a muito tempo, ainda ser beneficiado com os ensinamentos que foram transmitidos no decorrer deste curso. Então, saúdo a todos aí, grato a Deus por este momento. Vamos orar. Pai, em nome de Jesus, louvamos o teu nome. Queremos, Senhor, te pedir por graça sobre as nossas vidas. A palavra diz, Senhor, que sem ti nada nós podemos fazer. Estamos aqui, Senhor, reunidos em teu nome, te pedindo, Senhor, inteligência espiritual para todos nós. Posso dar uma graça, uma virtude, Senhor, para o pastor Everardo, que ele consiga comunicar toda a mensagem, Senhor, todo o ensino, ó Pai, da tua palavra, dentro das temáticas que ele vai trabalhar hoje. Nos dê ouvidos espirituais, aguçados, capazes de ouvir, entender, discernir, Senhor, e principalmente guardar a palavra e colocar ela em prática em nome de Jesus. Verdade. Amém, queridos, que Deus abençoe a todos, tenham todos uma grande aula, né? Vamos ficar aqui acompanhando a aula, né? E pedir ao mestre Lucas que faça a finalização no final da aula do pastor Everardo. Deus abençoe a todos. Boa aula a todos. Amém, obrigado. Amém, meus queridos. Pai do Senhor Jesus Cristo, a todos vocês. Queremos, mais uma vez, falar para vocês que é uma alegria para nós, é um prazer podermos estar juntos com vocês aqui para mais uma aula de Teologia Sistemática. Na verdade, eu gostaria de ter preparado 3 temas para esse aulão. Primeiro tema, antropologia, que é a doutrina do homem. Depois, a martiologia, que é a doutrina do pecado. E também eu gostaria de falar hoje sobre soteriologia, que é a doutrina da salvação. Mas depois eu pensei bem, a doutrina da salvação, ela é muito extensa o conteúdo e tem várias complexidades que precisam ser faladas com mais calma. Então achei melhor deixar a soteriologia para o nosso nível mais avançado. Já no próximo ano, creio que a nossa primeira aula vai ser em cima desse tema, soteriologia. Então hoje nós gostaríamos de falar sobre esses 2 temas: antropologia, a doutrina do homem, e depois, mas no final, nós vamos falar sobre a martiologia, a doutrina do pecado. Gostaria de saber de vocês estão me ouvindo bem? Quem pode me sinalizar aí um pouquinho? Faz aí um joinha assim para a gente ver. Amém. Tá certo. Então, creio que todos estão ouvindo bem, né? Muito bom. Então, vamos começar a falar esse primeiro tema, que é antropologia. É a doutrina do homem. A doutrina do homem.
Então, por que falar sobre esse tema, antropologia? Eu creio que o Lucas também, durante o tempo que ele estava dando as aulas, ele ainda falou que iria se estender numa disciplina sobre antropologia. Mas a gente já está adiantando aqui um pouco, porque é de uma forma resumida. E mais adiante, no nível avançado, tiver a doutrina, a antropologia, tiver uma disciplina específica para esse tema, aí é claro que os mínimos detalhes serão falados, né? Então, a antropologia, a doutrina do homem, nós precisamos conhecer a nós mesmos. Nós servimos a Deus e uma das coisas que Deus faz conosco é que a gente conheça a nós mesmos, conheça a Deus e também conheça o inimigo de Deus, que também é o nosso inimigo, para que nós saibamos como combatê-lo. Então, conhecendo a nós mesmos, nós teremos uma vantagem preciosa, porque nós iremos saber o que nós temos, o que nós somos, do que nós somos capazes, e aquilo que muitas vezes está em nós, e nós não usamos isso para ter vantagem na nossa batalha espiritual. Então, o termo antropologia, vamos começar lendo aqui aos poucos o PDF, se vocês puderem acompanhar. Então, nós começamos falando aqui que o termo antropologia ela vem do grego, né? E vem de um termo que é anthropos, e o outro termo grego é logos. Né? O termo anthropos, ele significa homem ou humano, ou o ser humano. E logos, nós já vimos várias vezes aqui nas nossas aulas, que significa verbo ou palavra, ou também o conhecimento da palavra. Então, a antropologia é o conhecimento do homem, o conhecimento do ser humano. E a gente vai falar um pouco desse conhecimento aqui a partir da questão da origem do homem. Né? Algumas vertentes a respeito da origem do homem são muito conhecidas. Tem várias vertentes, mas as duas que mais nós conhecemos e que mais nós ouvimos falar, é claro, o evolucionismo e o criacionismo. A gente não vai gastar muito tempo falando sobre a questão do evolucionismo, porque é claro que a nossa ênfase aqui é teologia. Então, nós vamos olhar para a doutrina do homem, a origem do homem, falar sobre o homem, sobre o prisma das Escrituras Sagradas. E nós vamos usar, com certeza, mais a vertente do criacionismo, que é isso que nós cremos. Então, meus queridos, o evolucionismo, quem já estudou isso na escola, quem já estudou isso na faculdade, seu ensino médio, na faculdade, tem bastante já bagagem em cima desse assunto do evolucionismo. Né? Então, ele ensina que há cerca de 3,5 ou 4 bilhões e meio de anos, então, surgiu na Terra o primeiro organismo unicelular, e que a partir, a teoria evolucionista ensina que a partir desse organismo unicelular vieram todos os seres, tanto os seres humanos como os demais seres vivos da Terra. Claro que a teoria ela ficou mais evidenciada e ela ficou bem mais conhecida através do cientista inglês Charles Robert Darwin, né, que ele lançou o famoso livro, a famosa literatura, que fala sobre a teoria, né, da evolução, e um livro famoso que é o livro sobre a origem das espécies. Né? Então, nesse livro A Origem das Espécies, ele afirma que esses seres vivos
eles tiveram uma evolução a partir desse ancestral, comum, de um único ancestral comum. E, devido às mudanças ocorridas dentro da própria evolução ensinada por ele, e essas evoluções trouxeram, a partir, vamos dizer, desse ser, né, a partir desse único ser inanimado, mas essas espécies, segundo Charles Robert Darwin, elas vieram, né, desse único organismo unicelular, mas aqui eu grifei uma parte desse tema que nós falamos aqui no PDF, onde ele fala assim, no livro A Origem das Espécies, Darwin afirma que os seres vivos viveram sua evolução a partir de um ancestral comum. As mudanças ocorridas e diferenças entre as espécies deu-se pelo processo de seleção natural. Então, o que ele quer dizer com isso? Que a partir da evolução desse único ser unicelular, e que ele, de uma certa forma, em certo dado momento, ele se multiplicou, e daí começou a haver diferença entre essas espécies, e esses indivíduos, eles foram se multiplicando, e eles, através da diferença dessa multiplicação surgida, as espécies, elas foram se diversificando. E isso se deu de uma forma que, vamos dizer assim, um mecanismo, né, biológico, como ele fala, mecanismo biológico, e através dessa seleção natural, as espécies elas foram se multiplicando e elas iam sofrendo as suas mutações biológicas através dessa seleção natural. De acordo com o ambiente onde elas estavam, elas se multiplicavam e essas espécies elas se transformavam através da sua própria resistência a esse ambiente onde elas estavam. Então, é uma teoria, né? A teoria do evolucionismo. É uma teoria. E é claro, na verdade, eu sempre digo o seguinte, que é preciso ter até mais fé para crer nessa teoria, na teoria da evolução, do que para crer naquilo que nós cremos, que foi um ser superior, nosso Deus soberano, que criou todas as coisas. Mas nós precisamos conhecer também essas outras teorias. Eu sempre digo para vocês, todo esse tipo de teoria que nega que Deus é o Criador de todas as coisas, por mais bem amparadas que elas sejam, por mais bem faladas, descritas pelos seus criadores e os seus defensores, por mais bonito que seja esse discurso, mas eu tenho plena convicção de onde que ele vem. Ele vem do inimigo de Deus. Por quê? O que o inimigo de Deus ele sempre quer fazer na mente do homem é fazer com que ele se convença de que Deus não existe e que se ele não existe, então ele não criou nada nessa criação. Com isso, foi também criado o evolucionismo teísta, para tentar confundir mais as pessoas. Por quê? Porque o criacionismo, a crença de que o homem, e não só o homem, mas toda a criação, todos os seres vivos, todo o universo foi criado por Deus, essa crença era muito forte e ainda, graças ao Senhor, continua muito forte entre nós e entre os seres humanos. Mas à medida que os anos vão passando, à medida que os séculos vão passando, cresce mais a descrença. As pessoas estão se tornando muito mais descrentes em Deus. O ateísmo, ele tem crescido de forma assustadora. Quem já leu sobre o ateísmo na Europa,
os países europeus, que outrora pode-se dizer que foi o berço do cristianismo, quem hoje vê e lê sobre o ateísmo na Europa, consegue perceber o grau e o crescimento enorme do ateísmo, não só na Europa, mas em todo o mundo. Então, o evolucionismo teísta, ele tentou, vamos dizer assim, maquiar a crença de que Deus criou todas as coisas, tentando, vamos dizer assim, impetrar, tentando incluir Deus nessa teoria da evolução. Então, o que eles disseram? Disseram que eles acreditavam que essa teoria da evolução, ela tinha sido a partir desse dito organismo unicelular, que também foi falado por Charles Darwin, mas que a partir, né, desse ser, segundo o evolucionismo teísta, esse ser, vamos dizer assim, foi criado por Deus, mas a evolução se deu também de uma forma natural, mas, segundo eles, supervisionado pelo Criador. Bom, parece uma boa maquiagem, mas ainda não é isso o que nós cremos. De qualquer forma, nós iríamos colocar aqui no PDF e falar para vocês sobre essas duas teses, vamos dizer assim, o evolucionismo em si, né, que foi amplamente divulgado na época de Charles Darwin, e também o evolucionismo teísta, que tenta incluir Deus na teoria da evolução, mas a gente sabe que isso é um engano. Satanás, ele, se possível, ele se transforma em anjo de luz para tentar enganar, se possível, até mesmo os escolhidos. Então, queridos, o criacionismo é onde nós vamos trabalhar nessa aula de hoje, criacionismo, e a amplitude do criacionismo, é claro, tudo o que nós sabemos, o que tem escrito, não podia estar contido aqui nesse PDF. Nós temos aqui um pequeno resumo para vocês, mas, sem dúvida, vocês têm toda a oportunidade e a chance de fazer pesquisas. A gente coloca aqui algumas das fontes que nós conseguimos as informações, além daquelas que a gente já tem o conhecimento e tenta repassar para você. Então, o criacionismo, aqui no PDF nós colocamos alguma definição, mas os criacionistas, eles acreditam que a teoria da evolução ela não consegue explicar adequadamente a história e a diversidade, a complexidade da vida na Terra. Como eu falei para vocês, é preciso ter mais fé para crer nessa teoria da evolução do que para crer que houve um Deus soberano que criou todas as coisas. E é claro que realmente o evolucionismo não consegue explicar a complexidade da criação, toda a diversidade, complexidade, amplitude e a riqueza de detalhes de toda a criação. Não há como ser explicado isso na teoria da evolução. Então, é claro que nós precisamos buscar, né, a nossa resposta nas Escrituras Sagradas, que é onde Deus mostra para a gente com clareza. Então, queridos criacionistas, principalmente os conservadores, eles baseiam-se na crença literal de que a criação ela está escrito na Bíblia e especialmente está escrito no livro de Gênesis, onde mostra a criação desde a sua gênese, desde o seu início, desde o seu princípio. Então, dentre os argumentos criacionistas, né, eu destaquei aqui no final dessa primeira descrição do criacionismo, nós colocamos sobre a questão do design inteligente, que é o DI ou o ID, de Intelligent Design. Essa fonte eu peguei no Wikipedia, mas vocês podem pesquisar com respeito ao design inteligente também na internet, vocês vão achar um amplo material que vai falar sobre o design inteligente. Hoje, claro, nós queremos desenvolver com vocês
nesta aula a questão da criação a partir do que está escrito na Escritura Sagrada. Então, começando, vamos mostrar primeiro texto bíblico aqui de Gênesis capítulo 1, versículo 26, que fala claramente que o homem foi criado por Deus. E os detalhes dos textos bíblicos, eles conseguem ampliar nosso conhecimento e a nossa fé com respeito à origem do homem. Então, o capítulo 1, versículo 26 de Gênesis, ele fala: também disse Deus, façamos o homem à nossa imagem, conforme a nossa semelhança, tenha ele domínio sobre os peixes do mar, sobre as aves do céu, sobre os animais domésticos, sobre toda a terra e sobre todos os répteis que rastejam sobre a terra. Então, o primeiro ponto principal aqui é que o homem, quando você lê na palavra, ele foi criado de modo diferente das demais criaturas. O homem foi criado de maneira diferente, de maneira especial. Quando o Senhor começou a criar todas as coisas, ele começou a dizer: haja luz, haja firmamento, e ele começou a dizer: haja, haja, e cada vez que ele dizia, então aquilo era formado, aquilo era criado. Mas o homem, quando ele foi criado, ele não foi assim, né? Deus não disse: haja homem e houve homem. Não. Como a gente já, inclusive, estudou quando estávamos vendo a doutrina do Deus triuno, houve aqui uma conferência do Pai, do Filho e do Espírito Santo, e ele disse então o quê? Façamos o homem. E esse homem não foi feito conforme a sua espécie. Quando você vai ler ali no Gênesis, no livro de Gênesis, a criação e as espécies de seres vivos criados, sempre quando o Senhor terminava a criação daqueles seres vivos, no final ele dizia que eles foram criados segundo a sua espécie. Mas o homem, ele não foi criado segundo a sua espécie. Nós podemos ver aqui, segundo esse texto que nós lemos, que o homem foi criado segundo a espécie de Deus. Ele foi criado segundo a imagem e a semelhança de Deus. Então, queridos, a formação do homem foi algo de maneira espetacular e também foi especial. Nós somos seres especiais, fomos criados de forma especial para Deus. Então, o homem ele foi criado como algo único na criação. Ele foi criado segundo a espécie de Deus, conforme a imagem e a semelhança de Deus. Então, o que é isso? A imagem e a semelhança. Não sei se vocês já estudaram ou já leram algo parecido sobre a imagem e a semelhança, mas nós colocamos aqui algo para vocês, né? Mostrando assim que o homem ele foi dessa maneira criado diferente, e a imagem ela é de maneira, vamos dizer, interior. Deus, o Criador, ele tem uma alma. Deus, ele é espírito, ele tem o espírito. Da mesma forma, o homem ele foi criado com essas duas partes, a alma com o espírito. Por exemplo, Hebreus capítulo 10, no versículo 38, que é o texto que está citado no PDF, esse texto o Senhor fala assim: se retroceder nele, né, se retroceder nele não se compraz a minha alma. Então, eu estou citando só esse texto, mas tem outros vários textos que mostram que Deus tem uma alma. A alma do homem, ela tem três partes: mente, vontade e emoção. Daqui a pouco nós vamos ver sobre isso. Então, essa parte, a imagem é interior. Diz respeito à nossa pessoa, o nosso interior. Nós temos uma alma e temos um espírito. E Deus também, ele tem um espírito, e ele é espírito. Esse texto é muito conhecido, João capítulo 4, versículo 24. Ele fala que Deus é espírito e importa que os seus adoradores o adorem em espírito e em verdade. Então, inclusive o texto lá fala que são esses que o Pai procura para seus adoradores. Então, Deus é espírito. E ele precisou criar o homem como espírito para que esse homem pudesse contatá-lo, esse homem pudesse ter acesso a Deus
que pudesse ter algo, pudesse ter uma parte no homem que fosse da espécie de Deus. Eu gosto de dar um exemplo para as pessoas sobre essa questão da natureza, né? Da natureza. Por exemplo, um ímã, ele é um metal. Se você encostar ele na borracha, se você encostar ele na pele, encostar no plástico, no vidro, na madeira, ele não vai grudar, ele não vai pregar nessas substâncias. Mas se você encostar um ímã no metal, no ferro, ele vai grudar, ele vai pregar. Por quê isso acontece? Porque os dois são da mesma natureza. Então, por que Deus fez o homem como um espírito humano? Porque ele precisava de algo da sua própria natureza para que ele pudesse ser um com esse homem e o homem pudesse ser um com Deus. Então, com respeito a essa imagem interior, acho que ficou claro para vocês, né? A imagem diz respeito à parte interior nossa, nossa alma, o nosso espírito. Nós somos criados à imagem de Deus, com alma e espírito, assim também como o nosso Deus, ele tem alma e tem espírito, né? Continuar aqui, e a parte da semelhança de Deus, a parte de sermos criados à semelhança de Deus, diz respeito ao nosso ser também exterior. Por quê? Se você for pesquisar na palavra, ver na Bíblia, você vai ver muitas vezes, por exemplo, falar sobre os olhos de Deus, aquele Deus que te viu, a mão de Deus está sobre você, os pés de Deus, as mãos. Deus tem ouvidos para ouvir, olhos para ver. Então, essa semelhança de Deus na Bíblia diz respeito a essa semelhança que está escrito aqui nesse texto de Gênesis capítulo 1, versículo 26. Assim como nós temos olhos, ouvidos, pés, mãos, assim também é o nosso Deus. Então, essa semelhança diz respeito ao nosso homem exterior. Continuando aqui, nós vamos agora para esse segundo ponto aqui, falando sobre o homem ser um ser tripartido. Aí você pode me perguntar aqui, por que você não colocou nada sobre a dicotomia? Quando a gente vai estudar a teologia sistemática, a gente vai aprender que existe aqueles que são defensores da dicotomia, e é isso. E o homem, ele tem duas partes. O corpo, e que alma e espírito são uma coisa só. São sinônimas. Mas tem aqueles que creem que o homem é um ser tripartido. Então, está chamada a doutrina da tricotomia. E por que eu coloquei só a questão da tricotomia? O homem é um ser tripartido. Porque, claro, a grande maioria dos cristãos, elas creem plenamente que o homem ele é tricotômico, ele é um ser tripartido. Espírito e alma não são a mesma coisa. Espírito é uma coisa, alma é outra coisa e o corpo, com certeza, é uma outra coisa. Então, o homem ele é tripartido, ele tem três partes, né? 1 Tessalonicenses, capítulo 5, versículo 23, esses dois textos que eu coloquei no PDF, logo no início, são os dois textos mais básicos que são usados para explicar, para comprovar a tricotomia, ou que seja, o homem ser um ser tripartido. Então, 1 Tessalonicenses, capítulo 5, versículo 23, ele fala assim: o mesmo Deus da paz vos santifique em tudo, e o vosso espírito, alma e corpo sejam conservados íntegros e irrepreensíveis na vinda do nosso Senhor Jesus Cristo. Então, por que ele começa o versículo? Ele começa mostrando que a santificação de Deus, ela começa lá no interior do homem. Ele não colocou o versículo aqui: e o Deus da paz vos santifique em tudo, e o vosso corpo, alma e espírito. Porque a santificação ela começa no nosso interior. Começa no nosso espírito. Então,
santifiquem tudo, o vosso espírito. Então, primeiro lugar onde é santificado, a primeira parte do homem que é santificada é o nosso espírito. E depois que nós somos regenerados no nosso espírito, nós vamos ver isso lá quando chegarmos na soteriologia, da doutrina da salvação. A partir do momento que nós cremos no Senhor e o nosso espírito que estava mortificado foi regenerado, então, a partir daí, há aquilo que Paulo fala lá em Filipenses sobre o desenvolvimento da salvação. Primeira parte do homem que é salvo é o seu espírito que é regenerado. E depois disso, então, a nossa alma ela vai passar por um processo de desenvolvimento dessa salvação. Hebreus, capítulo 4, versículo 12, ele mostra quem é capaz de dividir alma e espírito. Ele fala, porque a palavra de Deus é viva e eficaz, e mais cortante do que qualquer espada de 2 gumes, e penetra até ao ponto. Gostaria que vocês enfatizassem essa parte desse versículo. Penetra até ao ponto. Existe um ponto crucial que divide a alma do espírito. Então, o versículo diz, e penetra até ao ponto de dividir alma e espírito, juntas e medulas, e é apta para discernir os pensamentos e os propósitos do coração. Então, esse texto, Hebreus, capítulo 4, versículo 12, ele é um texto muito precioso e de muita comprovação com respeito a que há essa divisão, que é um ponto crucial que divide alma e espírito, juntas e medulas. Então, para nós concluirmos essa nossa parte da aula de hoje, nós vamos ver as partes, essas 3 partes do homem, espírito, alma e corpo. Primeiro nós vamos ver o espírito. O espírito humano, ele foi criado por Deus e ele também tem 3 partes, que é a consciência, a intuição e a comunhão. Então, a consciência, a intuição e a comunhão do homem está nessa parte do nosso ser, que é o espírito. Então, o espírito é a parte mais interior, a parte mais íntima. As 3 partes do homem, eu deveria ter feito, não fiz, depois eu vou tentar colocar para vocês. Mas acho que alguém já viu aquela explicação dos 3 círculos, né? 3 círculos, um mais interior. Então, o círculo mais interior dos 3 é essa parte que é o nosso espírito humano. Então, Jó, capítulo 32, versículo 8, ele fala, na verdade, há um espírito no homem, e o sopro do Todo-Poderoso o faz sábio. Então, esse espírito humano é a parte mais íntima. E para que serve esse espírito? Ele serve para contatar o mundo espiritual. O apóstolo Paulo escreveu que as coisas espirituais, elas se discernem espiritualmente. Por que tantas pessoas têm discernimentos errôneos, outros não conseguem discernir a palavra de Deus, as coisas espirituais? Porque elas tentam discernir com outra parte do seu ser, com a sua alma, com a sua mente, com o seu intelecto. E esse discernimento não se torna correto, porque as coisas espirituais, elas têm que ser discernidas pelo Espírito. Por quê? Porque é lá no Espírito do homem que o Espírito Santo, que é a vida divina, que o Cristo habita depois que a pessoa crê. Então, Jó 32:8 é uma comprovação que há esse Espírito no homem, que nós já lemos, e João capítulo 4, versículo 24, ele mostra que para contatar o mundo espiritual, nós precisamos ter o Espírito. Então, esse texto de João, capítulo 4, versículo 24, é um texto bem conhecido, mas eu vou ler sempre aqui para lembrar a vocês. Ele fala, Deus é Espírito, e importa que os seus adoradores o adorem em Espírito e em verdade. Então, nós, para adorarmos a Deus, nós precisamos exercitar, usar
essa parte do nosso homem interior, que é o espírito humano. Em 1 Coríntios, capítulo 2, e no versículo, se eu não estou enganado, versículo 14, também é um texto que eu acabei de citar para vocês, onde eles mostram, o apóstolo Paulo mostra com clareza que as coisas espirituais, elas precisam ser discernidas espiritualmente, né? E ninguém pode conhecer a si mesmo, a não ser o espírito do homem que nele está. Então, o discernimento espiritual só pode existir no homem que tem as suas faculdades espirituais trabalhadas. Alguém que não recebeu ainda a vida de Deus, que não foi salvo, não foi regenerado, ele não consegue ter um discernimento espiritual. Então, o espírito humano, ele é crucial para isso. Então, nós vamos agora falar para vocês Provérbios capítulo 20 e o versículo 27, que vai mostrar que através do nosso espírito humano, através dessa parte do homem tripartido, o espírito humano é por onde Deus expressa a sua luz. Então, Deus é luz, mas ele quer expressar essa luz através de nós. E ele vai expressar essa luz através do nosso espírito humano. Então, Provérbios 20, versículo 27, ele fala assim: o espírito do homem é a lâmpada do Senhor, o qual esquadrinha todo o mais íntimo do corpo. Então, o espírito do homem, o nosso espírito humano, ele é a lâmpada do Senhor. É por onde Deus pode irradiar a sua luz. Quando Cristo diz, vós sois a luz do mundo, significa que nós, os cristãos, somos aqueles que exercitamos o nosso espírito humano, que é onde está a luz de Cristo. Através do nosso espírito humano, a luz de Deus ela pode ser irradiada. O espírito humano, ele é algo tão grandioso, né, que lá em Zacarias capítulo 12, versículo 1, ele fala dessa forma: ele fala o Senhor, que estendeu os céus, fundou a terra e formou o espírito do homem dentro dele. Então, o céu foi feito para a terra e a terra foi feita para o homem. A grandiosidade da criação dos céus, a grandiosidade da formação da terra, está aqui associado também à formação do espírito do homem dentro dele. Você vê a importância que tem o espírito do homem. Por isso que Satanás fez tudo para tentar mortificar o espírito humano e fazer com que as suas funções fossem totalmente eliminadas. Mas vamos ver agora as partes e as funções do espírito. Então, a primeira parte que nós vamos falar é a consciência. A consciência, ela está no nosso espírito. É uma parte do nosso espírito. Então, quando o homem pecou, o espírito humano ele foi mortificado. Deus ainda deixou uma pequena parte, uma pequena partícula da consciência do homem. E vocês sabem muito bem que até hoje as pessoas, os homens que não têm Deus, que não creram ainda no Senhor, mas muitos deles ainda conseguem ter um pouco da sua consciência, né? Em momentos que nas suas ações, as suas consciências ainda conseguem os acusar. Mas depois que nós cremos e recebemos o Espírito Santo, então a nossa consciência ela é reativada e se torna amplamente sensível. Então a consciência é uma parte do Espírito. Romanos capítulo 8, versículo 16, fala assim: o próprio Espírito testifica com o nosso Espírito que nós somos filhos de Deus. Então, o Espírito de Deus, ele testifica com o nosso Espírito. Por isso que Deus criou o homem como espírito humano, porque é a parte onde Deus pode atestar, onde ele pode testificar, onde ele pode se expressar. Romanos capítulo 9, e o versículo 1 fala assim: digo a verdade em Cristo, não minto, testemunhando comigo no Espírito Santo a minha própria consciência. Então, nós citamos aqui que a consciência, ela é parte do espírito humano. 1 Coríntios, capítulo 5, versículo 3, também é um texto que vai
falar claramente sobre essa questão da consciência. João capítulo 8, versículo 9, que também citei aqui no PDF, ele diz assim: porque Deus a quem eu sirvo no meu espírito, no evangelho do seu Filho. Então, a parte de serviço, de servir a Deus, se nós queremos servir a Deus, nós precisamos usar o nosso espírito humano. Por quê? Porque é lá onde está o Espírito de Deus. Nós não conseguiremos servir a Deus adequadamente se nós não estivermos no Espírito. E aonde é que está o Espírito de Deus? Está no nosso espírito humano. Entendeu? Então, a consciência, essa primeira parte, é uma das funções do espírito humano. A segunda função é a comunhão. Nós só conseguimos contatar, adorar, servir a Deus através da comunhão. É por isso que lá em João 4:24 ele fala que os verdadeiros adoradores adorarão ao Pai em espírito e em verdade. É a parte que nós temos comunhão, onde podemos exercitar e exercer a nossa adoração a Deus através do espírito humano, porque lá está o Espírito de Deus. 1 Coríntios capítulo 6, versículo 17, fala que aquele que se une ao Senhor é um espírito com ele. Quando nós cremos em Deus, quando nós cremos no Senhor e recebemos o Senhor Jesus como nosso Salvador e Senhor da nossa vida, aqui fala que nós nos unimos a Ele. E ele, nesse texto, ele fala, aquele que se une ao Senhor é um espírito com Ele. Então, essa união, aquele que se une, no texto original, é amálgama. É algo tão unido, tão colado, de tal forma que mais nada conseguirá desunir. Então, aquele que se une ao Senhor torna-se um espírito com Ele. Quando o Espírito de Deus, ele entra e habita no nosso espírito, passa a ser um só, como diz aqui, 1 Coríntios 6:17. Unidos, amalgamados, né? Louvado seja Deus por essa regeneração que recebemos no nosso espírito. Continuando com respeito à comunhão, né? Essa comunhão que nós temos é muito necessária. Sem comunhão com Deus, sem ter uma vida de oração, uma vida de serviço, uma vida de adoração, nós jamais serviremos a Deus de forma adequada. Então, a comunhão ela é essencial. A consciência nossa hoje, devido a nós termos sido regenerados, a consciência, que é a parte do espírito, ela se torna muito sensível. Antes, a gente pecava, fazia e acontecia, e parece que nada, aquilo ali não valia nada para nós. Mas hoje, ao menor indício de pecado, a nossa consciência já acende uma luzinha vermelha e nós já conseguimos detectar aquilo e nos desviamos. E vamos orar, e vamos ter comunhão com Deus, e a nossa vigilância, ela passa a ser bem maior. E assim, por causa da consciência, né, a consciência sensível, nós não caímos em tentação. O Senhor não nos deixa cair em tentação. Então, a consciência é essa parte maravilhosa do Espírito. A comunhão é essa parte que nos leva a contatar e adorar ao Senhor. E a outra parte do Espírito é a intuição. É a parte que faz com que nós possamos obter sentimentos intuitivos, né? Eu creio que cada um de vocês já tiveram essa experiência intuitiva no seu espírito. Às vezes você vai num certo lugar e de repente você sente ali no seu espírito que você não deve ir por aquele caminho. Você deve seguir por outro caminho. Por quê? Porque o Espírito Santo, ele está intuindo você, está mostrando algo instantâneo para você. Tá certo? Então, vamos ler um texto aqui de Marcos capítulo 2, versículo 8, que é um exemplo da intuição dado pelo Senhor Jesus. Marcos 2, 8 fala assim: Jesus, percebendo logo por seu espírito que eles arrazoavam, então disse-lhes. Então, aqui está dizendo que o Senhor percebeu, estava ali junto com os religiosos, com os fariseus ali, e eles estavam arrazoando entre si, estavam conversando, cochichando entre si, mas
através da intuição do Espírito, o Senhor, ele percebeu isso no seu Espírito. Então, a intuição é a parte do nosso Espírito que nos leva a ter a percepção. Às vezes, a percepção de algo que pode acontecer conosco. Às vezes, nós planejamos e vamos tentar executar certas coisas. Mas, na hora que a gente vai fazer aquilo, vem aquela percepção da gente não dar continuidade naquilo, a unção de Deus, como está escrito lá, em 1 João capítulo 2, 27, essa unção nos faz perceber que nós não deveríamos continuar com aquilo, não deveríamos ir por aquele caminho, porque aquilo pode trazer um sério prejuízo espiritual. E quando a gente obedece, então, essa unção, obedece essa intuição, que é a nossa parte, é uma parte do Espírito, a gente consegue, muitas vezes, se livrar de muitas coisas negativas que a gente poderia ter caído nelas. Então, essa parte do Espírito, intuição, é muito importante também na vida espiritual do cristão. Muito bem. Então, agora nós falamos sobre essa parte do Espírito, vamos falar sobre as 3 partes da alma, né? A alma, claro, no Novo Testamento, a palavra alma, no grego, ela é psique, é a nossa parte psicológica, né? E também ela é dividida em 3 partes. A nossa alma tem mente, vontade e emoção. As 3 partes, nossa mente, vontade e emoção, que constitui a nossa psique, a nossa vida psicológica, ou seja, a nossa alma. Entendeu? Então, a primeira parte, que é a mente, né? É a parte líder da nossa alma, onde se concentram os pensamentos, a nossa memória, é através da nossa mente que nós podemos conhecer as coisas, principalmente conhecer Deus e conhecer a sua palavra. Então, vamos ler aqui o Salmo, esse versículo precioso do Salmo 139, o versículo 14, ele fala assim: as tuas obras são admiráveis, a minha alma o sabe muito bem. Então, as obras de Deus, aquilo que é admirável, o salmista está dizendo que a alma dele é que tem conhecimento disso. É ela que sabe muito bem. Então, a parte do conhecimento, a parte da nossa mente, é uma parte da alma humana, da psique humana. Provérbios, capítulo 2, versículo 10, ele fala assim: porquanto a sabedoria estará no teu coração e o conhecimento será agradável à tua alma. Então, o conhecimento, aquilo que está na mente do homem, é uma das partes da alma do homem, que é a sua mente. A outra parte é a emoção. A nossa emoção é responsável pelos nossos sentimentos, é responsável por podermos amar a Deus, por podermos amar a sua palavra, é responsável pelas nossas emoções, nossas tristezas ou alegrias, né? Alguns textos que nós colocamos aqui, Salmo 42, e o versículo 1, ele fala assim: como suspira a costa pela corrente das águas, assim por ti, ó Deus, suspira a minha alma. Então, essa parte emotiva que suspira, que se emociona pelas coisas de Deus, é uma das partes da alma do homem, que é a sua emoção. O livro de Isaías, capítulo 61, versículo 10, ele fala assim: regozijar-me-ei muito no Senhor, a minha alma se alegra no meu Deus. Então, a nossa emoção é a parte que se alegra com as coisas de Deus e se entristece com as coisas do mundo. Então, essa parte da alma humana, a emoção, ela é uma parte que precisa ser trabalhada por Deus, precisa ser trabalhada pelo Espírito Santo, para que a gente se emocione, chore quando Deus chora e alegre-se quando Deus se alegra. Então, e a outra parte é a vontade do homem, né? Então, a nossa alma, ela tem mente, ela tem emoção e ela tem vontade. Então, a sua vontade é trabalhada pelo Espírito Santo
E essa vontade é uma das partes da sua alma. A vontade de servir a Deus, a vontade de trabalhar, a vontade de servir, a vontade de pregar o Evangelho. Então, toda essa vontade, ela está na nossa alma. E ela precisa ser energizada pelo Espírito Santo. E, por fim, a terceira parte do homem, nós vimos que lá em 1 Tessalonicenses 5, versículo 23, ele começa dizendo que todo o nosso espírito, alma e corpo seja santificado, conservado íntegro e irrepreensível para o dia da volta do Senhor. Por isso, nós começamos a falar pelo espírito, depois falamos da nossa alma, sobre as três partes da alma, mente, vontade e emoção, e agora nós vamos falar sobre a última parte, que é o corpo. Claro, é uma das partes que a gente tem mais conhecimento, é a parte que nós geralmente mais usamos, né? É a nossa parte física, que nós usamos para tocar as coisas físicas, para contatar as coisas materiais. E nós sabemos que, desde o ensino fundamental, a gente aprendeu que o corpo humano ele é cabeça, tronco e membros, e que nós temos nossos, vamos dizer assim, sentidos, 5 sentidos principais, ou 5 sentidos sensoriais, né? Como a gente estudou quando eu estava vendo as nossas aulas de ciência e biologia. Então, essa parte é o que? A visão, a audição, né? Visão, audição, olfato, paladar e o tato. Então, a gente não precisa conversar e falar muito sobre essas partes. Por quê? Porque é algo que a gente já conhece muito bem. Agora, uma coisa que nós devemos lembrar e saber que precisa haver uma harmonia dessas três partes do homem. O espírito, a alma e o corpo. Porque, principalmente, o nosso corpo físico é o que nós usamos diretamente na nossa vida. Mas, assim, coloquei alguns exemplos aqui. Por exemplo, algumas vezes você, ao ver uma cena, ao ver alguma coisa, você consegue se emocionar. A visão, ela faz parte de um sentido sensorial do seu corpo. Mas, às vezes, você vê aquilo, você se emociona, você chora, ou fica alegre. Então, por causa da sua visão, que é algo sensorial do seu corpo físico, algo da sua parte interior, da sua alma, é ativado, a sua emoção. Às vezes, você passa num certo lugar, você sente um odor, um cheiro. E, às vezes, aquele cheiro faz você lembrar de algo de tantos anos atrás, né? Às vezes, um cheiro de comida faz você lembrar do cheiro da comida da sua avó em determinado lugar. E isso faz ativar a sua mente, a sua memória. Quer dizer, através de um sentido físico, que é o seu paladar, mas algo da sua vida imaterial, da sua parte psicológica, da sua alma, é ativado. É por isso que Deus fala nesse versículo que todas essas três partes precisam ser santificadas, precisam estar em harmonia para servir a Deus de uma maneira adequada na sua presença. Então, para nós concluirmos a nossa aula sobre a questão antropológica, nessa doutrina do homem, a antropologia, nós queremos dizer para você que o que está escrito aqui na conclusão, que o Senhor trabalha na minha vida, na sua vida, dessa forma, né? Que eu escrevi da seguinte forma: o homem foi feito dessa forma, um ser tripartido, para que de forma íntegra e irrepreensível possa harmonicamente servir ao Criador, expressá-lo de forma que o seu amor, justiça e autoridade na terra sejam executadas de forma exponencial. Então, se as nossas três partes, espírito, alma e corpo, estão em harmonia, uma com a outra, e principalmente em harmonia com o Espírito Santo, com a vida de Deus e o nosso Criador, com certeza, a expressão de Deus na terra, através de mim, através de você, vai ser algo extraordinário. Então, nós somos criados para isso, para expressar Deus na terra. E para isso, esse homem criado de forma tripartida, essas três partes, precisam estar em harmonia e, principalmente, em harmonia com Deus, com o Criador e com o seu
Espírito Santo. Amém? Então, eu queria concluir essa primeira parte, né, sobre a doutrina do homem, a antropologia. Antes de entrarmos na segunda parte, que é a marciologia, a doutrina do pecado, se alguém quiser fazer alguma pergunta, tirar alguma dúvida, a gente espera um pouquinho aqui que você acione o seu microfone, faça a pergunta, a gente responder e depois a gente vai partir para outra aula, tá certo? Então, amém. Ninguém teve nenhuma pergunta. Pode botar, se puder botar o outro PDF aí, Lucas. A marciologia. A gente vai partir para a segunda aula e concluir. Amém? Todo mundo está me ouvindo bem aí? Fazendo um joinha aí? Ok. Muito bem. A marciologia é conhecida como a doutrina do pecado, né? Então, nós colocamos aí no PDF, né, que ela vem desse... Opa, alguém falou aí? Confirmando que estou ouvindo bem. Obrigado. Então, a marciologia, ela, como também nós colocamos aí no PDF, ela vem a partir desses dois termos, né? Hamartia e termos logos. Né? Então, a hamartia, ela significa alguém que se desvia da finalidade, alguém que transgride o objetivo, ou seja, errar o alvo. Então, o termo mais conhecido da hamartia é errar o alvo. Né? Deus tem um alvo, Deus tem um propósito, Deus tem um plano para a vida do ser humano. A partir do momento que nós vamos seguindo para uma outra direção, seguindo para um outro alvo, que não seja o alvo de Deus, que não seja a direção de Deus, que não seja o propósito de Deus, isso é hamartia. Isso é pecado, é iniquidade, é afastamento do propósito central de Deus. Então, a marciologia é o conhecimento, o estudo sobre a palavra pecado, sobre o desvio de conduta do ser humano. Então, nós podemos definir que a marciologia é nós conhecermos o estado, a condição das pessoas que se afastam do alvo, que transgride
o objetivo que Deus tem para elas, né? Que se desviam desse alvo central, primordial que Deus tem para o ser humano. Então, na verdade, é chamado também de iniquidade. O pecado também é chamado de iniquidade. Por fim, a palavra mais comum e a palavra mais usada e conhecida, na verdade, é pecado. Mas, assim, também é chamado de iniquidade. O que é a iniquidade? A iniquidade é a falta da equidade. A equidade é a ausência de leis. A equidade é a ausência de regras. É alguém que não segue nenhuma regra, que não obedece nenhuma lei, que ele faz aquilo que quer, aquilo que lhe dá na telha, vamos dizer assim, né? Então, não tem equidade nenhuma. Então, por isso que a própria palavra de Deus diz que por se multiplicar a iniquidade, o amor de quase todos esfriará. Então, que Deus os guarde, que Deus nos livre, e que essa multiplicação da iniquidade, ela possa ser sempre combatida por nós. Ao pregar o Evangelho, ao falar a palavra, ao ensinar as Escrituras para as pessoas, com certeza nós iremos fazer com que essa iniquidade seja mais afastada. Que a falta da equidade não esteja no seio da igreja, no seio da comunidade, daqueles que nós servimos a Deus e nós servimos a eles para que Deus seja glorificado, tá certo? Então, de onde vem essa hamartia, esse pecado, essa iniquidade? Onde se originou, na verdade, o pecado? Então, nós, para sabermos dessa verdade, claro, que como nós estamos estudando teologia, nós precisamos saber claramente que a origem do pecado ela está mostrada, revelada nas Escrituras Sagradas. Está revelada na Bíblia Sagrada. Então, o primeiro texto que nós usamos aqui para comprovar isso está em Ezequiel, capítulo 28, do versículo 14 e versículo 15. Nós sabemos que Ezequiel 28 e o livro do profeta Isaías, capítulo 14, tem algumas partes deles que falam exatamente sobre Satanás, sobre a queda de Satanás, né? Então, através desses textos, nós podemos ver claramente como se originou essa iniquidade, como se originou esse pecado. Então, Ezequiel, capítulo 28, versículo 14 e 15, fala assim: Tu eras querubim da guarda ungido, e te estabeleci, permanecias no monte santo de Deus, no brilho das pedras andavas, perfeito eras nos teus caminhos, desde o dia em que foste criado, até que se achou iniquidade em ti. Então, queridos irmãos, quando nós mostramos muitas vezes que o pecado e a iniquidade, ela originou-se em Satanás, há algumas correntes de pessoas de livre pensamento, vamos dizer assim, que chegam a dizer que esse mal, que esse pecado originou-se em Deus. Por quê? Porque se Deus criou, foi Deus que criou esse anjo, Lúcifer, esse anjo de luz, e depois veio se tornar um diabo e Satanás. Mas isso não é verdade. Aqui está dizendo que ele era perfeito. Deus criou esse querubim perfeito. Olha só o que o texto diz. Perfeito eras nos teus caminhos, desde o dia em que foste criado. Então, Deus criou esse querubim perfeito. Mas aí ele fala, desde o dia em que foste criado, até que se achou iniquidade em ti. Então, ele foi criado perfeito, mas achou-se iniquidade nele. Então, Deus criou esse ser de maneira perfeita. Mas Deus não deixou ele, não foi criado como um robô, como um ser robótico, e ele só vai pensar
se alguém pensar por ele, se o Criador pensar por ele. Não. Ele foi criado e ele teve um livre arbítrio, mas ele foi criado perfeito. Mas achou-se iniquidade, então, nesse querubim da guarda ungido. Então, em Ezequiel, capítulo 28, nós vemos o versículo 14 e 15, mas quando você lê o versículo 17 de Ezequiel 28, ele vai dizer assim: elevou-se o teu coração por causa da tua formosura, corrompeste a tua sabedoria por causa do seu esplendor. Veja só, formosura, sabedoria e resplendor. Fama, todo esse tipo de coisa é algo muito perigoso para as pessoas. Hoje as pessoas vivem buscando ser ricas, ser famosas, ser resplendorosas, buscando formosura. Não quero dizer que isso não deva ser buscado, ser feito, mas é preciso muita vigilância, porque foi por causa dessas coisas que esse querubim da guarda foi corrompido. No livro de Isaías, capítulo 14, versículo 13 e versículo 14, em Ezequiel 28, 17, fala que elevou-se o seu coração. Já em Isaías 14, 13, e versículo 14, ele fala: tu dizias no teu coração: eu subirei ao céu, acima das estrelas exaltarei meu trono, subirei acima das mais altas nuvens e serei semelhante ao Altíssimo. Então, depois de lermos esses textos aqui de Ezequiel e de Isaías 14, a gente conclui, sem nenhuma sombra de dúvida, que o pecado nasceu no coração de Satanás. Coração que se elevou por conta da formosura, por conta do brilho das pedras, por conta da sua beleza, do seu conhecimento, da sua sabedoria. Esse coração se elevou e então foi achado iniquidade, foi achado pecado nele. Mas nós, quando lemos o capítulo 3 de Gênesis, nós vemos que a consequência desse pecado também veio e atingiu o ser humano criado por Deus. Em Gênesis 3, você vai ver ali a criação, né, do homem, da mulher, e nessa criação, nós conhecemos muito bem a história. Satanás, através da serpente, vai lá, né, e engana ali a Eva e também o seu esposo, e leva-os a comer aquele fruto que Deus havia determinado, havia dito que eles não deveriam comer. Então, eles foram enganados ali e comeram, e ao comer daquele fruto, a natureza maligna de Satanás entrou no homem. Entrou numa das partes do homem. Nós vimos nessa aula sobre a doutrina do homem, que o homem foi criado em 3 partes, né? Espírito, alma e corpo. Então, quando Satanás fez com que o homem pecasse, desobedecesse a Deus, então o veneno da serpente, né? Uma figura, a natureza pecaminosa, a natureza maligna do inimigo, Satanás, foi injetada na carne do homem. Então, Romanos capítulo 5 e o versículo 12, ele fala assim: portanto, assim como por um só homem entrou o pecado no mundo, e pelo pecado a morte, assim também a morte passou a todos os homens, porque todos pecaram. Então, naquele momento que o homem desobedeceu e comeu daquele fruto, ele recebeu a injeção da natureza maligna, da natureza pecaminosa, e essa natureza, ela trazia com ela o vírus da morte, o vírus do pecado, e com o pecado a morte. Então, o homem que deveria viver ali eternamente, que é a eternidade, nunca passar pela morte, naquele momento ele recebeu essa natureza maligna, pecaminosa, e a morte entrou nele. E a morte passou, então,
a todos os homens. Então, hoje, nós, mesmo nós, que já nos convertemos ao Senhor, que já cremos no Senhor Jesus, ainda estamos nesse corpo de carne. Ainda estamos nessa carne e ainda estamos sujeitos a pecar. Por quê? Porque a natureza pecaminosa ainda está na nossa carne. O apóstolo Paulo, quando ele escreveu Romanos capítulo 7, ali no versículo 17 e 18, ele falou assim, neste caso, quem faz isto já não sou eu, mas o pecado que habita em mim. Então, a partir daquele momento que o casal pecou, a natureza pecaminosa, a natureza maligna, ou seja, o pecado passou a habitar, personificou-se no homem naquele momento. Então, ele fala, o pecado que habita em mim. Aí ele continua dizendo, porque eu sei que em mim, isto é, na minha carne, não habita bem em mim. Então, Satanás não somente fez com que o casal desobedecesse, que o casal cometesse ali o pecado, mas ele conseguiu injetar na carne daquele casal a natureza pecaminosa. É por isso que essa natureza pecaminosa hoje passou para todos os homens. Para todos os homens. E não só vamos dizer assim, a carne do homem, o corpo do homem foi danificado por conta daquela desobediência, por conta daquele pecado. Mas a alma do homem também foi danificada, porque a partir daquele momento, aquela alma também passou a ter uma tendência, uma influência pecaminosa. Né? Ezequiel, capítulo 18, versículo 20, o Senhor fala, a alma que pecar, essa morrerá. Então, a alma, ela passou a ter a tendência pecaminosa. Por quê? Porque a carne do homem, o corpo do homem, ele estava com a natureza pecaminosa. Então, na hora que a alma, ela tendesse para o lado da carne, por isso que lá em Romanos, ele vem falar claramente que o pendor da carne é morte, e o pendor do espírito é vida e paz. Nós não vamos falar hoje do pendor do espírito, porque isso faz parte da nossa próxima aula de soteriologia, a doutrina da salvação. Mas o homem, a partir daquele momento, também teve o seu espírito humano também foi danificado. É por isso que lá em Efésios, nos capítulos 2, no versículo 1, e no versículo 3, e também no capítulo 5 de Efésios, versículo 1, ele fala que nós estávamos mortos nos nossos delitos e pecados. E no versículo 3 de Efésios 2, ele fala assim, entre os quais também todos nós, andamos outrora, segundo as inclinações da nossa carne, fazendo a vontade da carne e dos pensamentos. E éramos, por natureza, filhos da ira, como também os demais. Então, aqui, você vê que, a partir daquele momento, o homem, ele passou a ter a sua inclinação totalmente carnal. Ele fala aqui que ele andava segundo as inclinações da carne, fazendo as vontades da carne. Agora, não somente a vontade da carne, mas a alma também, a mente do homem foi corrompida, foi contaminada. Ela fala assim que, o versículo fala que ele seguia as inclinações da carne, fazendo a vontade da carne e dos pensamentos. E por causa disso, por natureza, o homem passou a ser condenável, ou seja, filhos da ira, como também os demais. Então, tudo isso aqui foi a consequência do pecado. A consequência do pecado que foi injetado ali por Satanás, que é o originador, e o seu coração é a origem do pecado. Então, meus queridos, nós gostaríamos de encerrar hoje essa aula, essa parte de ramaciologia. Nós, na próxima aula, que isso vai acontecer somente no próximo ano, agora, né, que nós vamos encerrar esse bimestre. Daqui a 15 dias nós teremos mais um aulão, né, que vai ser dado pelo pastor Silas, e encerraremos esse ano letivo, né, esse ano, e nós teremos a formatura do nosso curso médio de teologia. Mas hoje nós falamos da criação do homem, falamos sobre a queda do homem, sobre a origem do pecado, a marciologia,
Mas a nossa próxima aula, nós vamos ver sobre a solução que Deus trouxe por tudo isso que aconteceu. Deus criou o homem e deu ao homem autoridade, queria que o homem tivesse domínio sobre todas as coisas, mas infelizmente o homem hoje não tem o domínio completo por causa do pecado. Vimos aqui hoje sobre o pecado, onde se originou e quais as suas consequências, mas na nossa próxima aula nós vamos ver que Deus trouxe uma solução maravilhosa para tudo isso. Amém? Deus abençoe a vocês. Se alguém tiver alguma pergunta a fazer, tiver alguma dúvida, nós estamos aqui dispostos a responder. E depois, nosso querido Lucas faz o encerramento aí, tá bom? Eu quero fazer uma pergunta aí ao pastor Everaldo. Pois não, meu querido, pode ficar à vontade. Pastor, paz do Senhor. Pode, Senhor. Eu quero perguntar ao senhor a respeito de aonde é que o diabo mais atua, porque o inimigo ele controla qual é a mente, ou é a alma, ou é o corpo. Hoje, atualmente, né, o que o inimigo fez? A primeira coisa que ele atua, e ele continua sendo mais atuante, é na mente, porque assim, nós explicamos aqui que a alma do homem era dividida em três partes. Ela é composta em três partes. A nossa alma tem mente, vontade e emoção. Então, essas três partes compõem a nossa alma. E a parte líder da nossa alma é a mente. Então, onde o inimigo de Deus mais trabalha e onde ele vem mais tentar é na mente. Se você for olhar, se você for analisar ali com calma a conversa que a serpente teve com Eva, ela começou logo tentando colocar a dúvida. Não é assim que Deus disse? Fez uma pergunta, uma interrogação, né? Eu sempre, tá vendo a interrogação aqui no meu braço? A interrogação, eu acho muito parecido com o bote de uma serpente, sabe? O bote de uma serpente. Então, Satanás sempre tenta colocar interrogações na mente das pessoas. Então, é a área onde ele mais trabalha, ou tenta trabalhar, é na mente. Porque ela é a parte livre da nossa alma. Tá certo? Ok, pastor Everaldo. Obrigado aí pela resposta. Por nada, querido. Eu agradeço. Esse pessoal tá sem dúvida demais. Ou o pastor Everaldo explica muito bem, ou o pessoal tá com preguiça de perguntar. Uma aula sem dúvidas nem parece aula, né? Então, gente, mas ninguém com dúvida sobre o pecado, sobre a Martinha aí, a antropologia. Eu tenho uma pergunta. Aí, ó, pronto. Também tem a pergunta, depois da Bia. Pastor, sobre aqui, o que denota rebelião ou quebra das leis. Em relação às igrejas inclusivas, né, onde há batismos,
Em nome do Pai, do Filho e do Espírito. Se enquadra nessa aqui, quebra da equidade. Sei. Você fala assim das assim chamadas igrejas inclusivas, né? Onde elas estão batizando pessoas que vivem na prática, né? Na prática Exatamente. pecaminosa, né? Então, eu creio plenamente que está dentro dessa questão da iniquidade. Então, assim, eu citei o texto que ele fala assim, né? Esse texto é muito conhecido nosso, onde ele fala que por se multiplicar a iniquidade, o amor de quase todos esfriaria. Então, assim, o amor por Deus, o amor pela obra de Deus, o amor pela pregação do Evangelho, o amor para tirar as almas do pecado. Então, isso nós temos visto de uma maneira muito célere acontecer. Então, por quê? Porque as pessoas estão incluindo as pessoas e batizando-as sem elas... claro que o batismo ele tem que ser feito ao a pessoa crer. Por exemplo, quando o eunuco foi batizado lá por Felipe, ele não precisou fazer um curso, ele não precisou fazer nada. Ele precisou crer. Quando ele viu a água lá, ele diz: eis aí a água. O que me impede de ser batizado? Aí o que Felipe respondeu para ele? É lícito, se tu creres de todo o teu coração. Então, para ser batizado, a pessoa precisa crer de todo o coração. Só que o que está acontecendo é que tem pessoas que estão batizando, estão fazendo simplesmente... não é algo real. Ele não está crendo de todo o coração, e por não crer de todo o coração, ele continua praticando a iniquidade, a falta de equidade, como se nada estivesse acontecendo. Não há mudança de vida, não há transformação. Né? Não é real. Sim. Cerimonial. Isso. É. Com certeza. Isso. Uhum. Muito bem. Quem ia fazer mais a pergunta? Né? Puxando o gancho aí do Adeilton, né? Que o senhor falou, né? Que o inimigo ele trabalha mais na mente. Isso. Mas eu queria que o senhor explicasse um pouquinho, porque assim, ele não sabe o que vai na nossa mente. Diz que é só o que sai da nossa boca. Uhum. Se realmente é só isso mesmo, ou se ele sabe o que vai na nossa mente, no nosso pensamento. Isso, muito bem. Boa pergunta. Na verdade, não. O inimigo, ele não sabe o que nós estamos pensando. Só quem sabe isso, quem tem ciência, né, quem tem toda a ciência e todo o conhecimento, até do que pensamos, né, é o nosso Deus. O inimigo não sabe. Mas ele conhece muito bem a natureza humana. E por conhecer bem a natureza humana, ele sabe que tipo de pensamentos ele vai tentar colocar na mente da pessoa. Ele não sabe o que é que a pessoa está pensando, ou o que vem na mente, ou o que está planejando. Mas ele sabe tentar colocar na mente da pessoa o que ele precisa colocar para aquela pessoa pensar da maneira com que ele quer que a pessoa pense. Ele não consegue saber o que está na sua mente, mas ele consegue tentar introduzir na mente. Né? Se você analisar novamente a conversa que ele teve ali com Eva, você vai ver claramente, né? Não é assim que Deus disse.
né, da árvore, toda árvore do jardim deve comer. Então Eva respondeu ali para ele, tal, tal. Aí ele fala, não é bem assim, é porque Deus sabe. E se você comer, você vai ser igual a Deus. Então ele colocou na mente de Eva, elevou o coração ali de Eva, que ela, comendo daquele fruto, ela poderia ser igual a Deus, ter um conhecimento. Então ele intuiu, ele incutiu na mente de Eva aquele tipo de pensamento. É tanto que aí, quando Eva olha novamente para a árvore, aí ela começa a ver outro lado, outra coisa. Viu que era agradável aos olhos. Começou a ver qualidades naquele fruto. Né? Por quê? Porque foi induzido na sua mente. Entendeu? Então, eu creio que deve estar respondida a pergunta. Satanás não sabe o que passa na nossa mente. Mas se nós não vigiarmos, nós podemos ser induzidos por Satanás por coisas que ele coloca no nosso pensamento. É por isso que uma das armas de defesa lá da armadura de Deus de Efésios 6 é o capacete da salvação. Capacete para nos guardar, para nos defender a nossa mente exatamente desse tipo de intromissão que Satanás queria fazer. Tá As certo? setas, né? As setas do inimigo. malignas. Posso pegar mais um ganchinho, eu prometo que é o último? Pode pegar até mais, não. É porque, não, me instiga porque isso foi até parte do meu trabalho no seminário e depois no mestrado, que era falar dessa consciência coletiva, né? Na verdade a gente chama de imagética, que é uma imagem que está no coletivo e que pode influenciar a percepção do ser humano, pode influenciar as atitudes do ser humano. E só para a gente transformar isso numa coisa mais real, e aqui eu nem vou colocar o diabo, só mostrando como isso existe de fato, é o caso do McLuhan, que é um comunicador, não é cristão, tá? Mas ele fala sobre o assunto de mídia e tudo mais, e aí falando sobre mídia ele vai trazer como a mídia ela é capaz de mudar a percepção humana, né, a partir justamente de influências. Então ele vai falar dessa imagética. E ele fala o seguinte, por exemplo, a mídia ela não é capaz de dizer o que você tem que pensar. Não é capaz. Mas ela é capaz de dizer sobre o que você deve pensar. E quando ela te induz ao que você deve pensar, ela começa a incutir as opiniões dela sobre o que ela quer que você pense. Então ela não te obriga a pensar, mas ela te induz aquilo que ela quer que você pense. Justamente a partir do, como eu disse, você abre um jornal, você está com a mente limpa, e o jornal te joga uma notícia, e você passa o resto do dia falando sobre a notícia. Tá? A mídia não manda no teu pensamento, mas ela manda sobre o que você pensa. Então isso é para mostrar como nós estamos realmente vulneráveis, isso no escopo humano. Quando você extrapola para o sobrenatural, isso é muito mais profundo. Né? E isso, de fato, existe uma potestade, né, nas palavras de Paulo ali, que está o tempo todo tentando nos tirar do caminho de Deus. E um dos principais instrumentos é esse. Te induzir a pensamentos. Né? E como se faz isso? Estou te mostrando como que na natureza humana já se faz isso sem o diabo. Com o diabo se extrapolaram para mais além. Né? E para fechar, o pastor Everardo tinha falado sobre como o diabo conhece a natureza humana. Isso é tão profundo que a tentação ali de Jesus, né, ela demonstra isso. O diabo, para você ver, ele pontua justamente naquilo que Jesus quer. Você não quer ser rei? Te levaria ao mais alto dos pontos. Tá vendo? E te farei rei sobre todas as terras. Não é isso? Não quer ser rei dos reis? O diabo vai justamente naquilo que Jesus quer. Então é como se o diabo ele realmente fosse naquilo que a gente quer. Ele só facilita para que isso seja pelo meio errado. Tá entendendo? E ele pergunta, você não está com fome? Você não quer comida? Pera aí. Você está entendendo? Então, assim, a tentação de Jesus demonstra justamente essa astúcia, né, que o diabo tem em nos enganar com aquilo que a gente quer. Em nos lubrificar com aquilo que a gente quer. Então, isso demonstra onde é que estão essas setas. Isso não é uma invenção, não é assim. São setas reais que estão aí na nossa vida o tempo todo. Tá entendendo? É o diabo querendo nos influenciar ao mal. Pronto, já prometo que não faço mais isso, pastor. Viu, Lucas? Acho que Claudinho também estava querendo fazer uma pergunta. Eu vou só pontuar aqui Sim, manda ver. Pontuar aqui essa questão que o Lucas falou, que foi muito bom
falar sobre isso. Depois, irmã Claudinha, se tem uma pergunta, pode fazer. Quando Satanás tentou ao Senhor Jesus, primeiro de tudo a gente precisa ver se Satanás ele foi capaz de tentar até o Senhor Jesus, sabendo quem Jesus era. Aqui imagina se ele não tenta cada um de nós, né? Então, assim, nós mostramos hoje que o homem é um ser tripartido, corpo, alma e espírito, né? Espírito, alma e corpo. Então, veja só como foi a tentação de Satanás ali com o Senhor Jesus. Ele tentou nas três partes. Nós vimos aqui que o homem, ele tem o corpo, ele tem a alma, que é a parte psicológica, e tem o espírito humano. As três partes, né? E a gente pontuou aqui as subdivisões dessas três partes. Então, quando Satanás chegou ali, a primeira coisa que ele sabia era que o Senhor, ele estava com 40 dias e 40 noites que ele não se alimentava, que ele não comia. Então, ele sabia que fisicamente ele estava debilitado. Então, ele foi em cima da primeira parte do corpo, da parte física. Né? Tu não és o filho de Deus, se tu és o filho de Deus, né? Se tu és Deus, vamos dizer mais ou menos isso. Se tu és filho de Deus, se tu és Deus, faz com que essas pedras se transformem em pão. Né? Mas como foi que o Senhor... Então, a primeira tentação foi em cima da parte física, do corpo, da fome de comida física, de pão físico. Né? Aí, o Senhor falou, nem está escrito, né? Qual a arma que nós nos defendemos contra o inimigo que nós usamos? É a espada do Espírito, é a palavra. O Senhor foi lá e usou a palavra, está escrito. Nem só de pão viverá Deus? Não. Eu não queria vencer Satanás como Deus. Se o Senhor quisesse vencer naquele momento Satanás como Deus, bastava dar um estralo e mandar Satanás para o inferno, para o lado de fogo. Mas ele queria vencer como homem. Aí o que o Senhor disse? Nem só de pão viverá o homem, mas de toda palavra que procede da boca de Deus. Então, essa primeira tentação, aí na parte física do corpo, na parte material, né, ele foi derrotado. Então, ele foi agora tentar o Senhor na parte psicológica, a parte de grandeza do ego humano. Levou o Senhor lá no pináculo do templo, né? Mostrou ali todos os reinos do mundo, né? Todos os reinos do mundo. Primeiro ele levou ali lá no templo e mandou, disse o Senhor que se o Senhor se atirasse lá embaixo, aí, como o Senhor tinha usado a palavra, né? Ele também foi usar a palavra. Olha como ele é cheio de artimanhas. O Senhor, quando rebateu ali na questão do pão, o Senhor usou o texto lá do Deuteronômio, né? Nem só de pão viverá o homem, mas de toda a palavra que procede da boca de Deus. Aí Satanás, já que ele usou a palavra para me vencer aqui nessa parte, eu vou também usar a palavra agora para tentar ele. Né? Atira-te daqui, porque está escrito. Aí usou o Salmo 91. É um dos salmos mais conhecidos hoje no mundo, né? Usou o Salmo 91. Está escrito, aos teus anjos dará ordem, para que não tropece o teu pé em pedra. Ora, se os teus anjos estão dando ordem que você não vai tropeçar o seu pé nem numa pedra, se você se atirar daqui de cima, os anjos vão lá e vão pegar em você e vão descer você lá com câmera lenta, você vai ser aplaudido por toda a multidão que está ali no templo. Então ele tentou, assim, a parte psicológica e engrandecimento do ego do Senhor. Aí o Senhor também respondeu novamente com a palavra, que é a arma do cristão, né? O Senhor respondeu, olha, também está escrito, não tentarás o Senhor teu Deus. Bom, então, na parte física do corpo, Satanás foi derrotado. Na parte da alma, agora do engrandecimento do ego do Senhor, também foi derrotado. Ele agora partiu para tentar na parte espiritual, que é a parte da adoração. Nós lemos, né, ali em João 4:24, que o verdadeiro adorador adorará o Pai em espírito e em verdade. Por quê? Porque Deus é espírito e o verdadeiro adorador adora em espírito e em verdade. Então, a parte do espírito é a parte de adoração, a parte de comunhão, de adoração a Deus. Então, agora, como ele tinha sido derrotado na parte física do corpo, na parte psicológica da alma, ele foi lá agora e foi tentar o Senhor na parte mais interior do espírito. Levou ele lá no pináculo do templo e disse, olha, mostrou todos os reinos desse mundo e a sua glória. Tudo isso te darei se prostrado me adorares. A adoração é a parte do espírito.
Mas aí o Senhor novamente usa a palavra, né? Está escrito: só a teu Deus adorarás e só a ele prestarás culto, né? Então, Satanás, ele tenta geralmente nas 3 partes do homem, né? Mas, eu repito, a mente é a porta de entrada que ele vai sempre querer usar. Tá certo? Mais alguma pergunta? Se a irmã Claudinha... Pastor Renato, posso fazer uma pergunta? Pode, meu querido, fique à vontade. Pai do Senhor a todos, ao mestre Lucas, a todos os irmãos aí, né? Amém, irmão. Pastor Everardo, é o seguinte, eu sempre tive curiosidade nesse texto aí. Como que o inimigo sabia que esse jejum ia durar 40 dias? Isso é uma coisa que foi falado, ele ouviu. Como é que ele chegou nessa estratégia aí? Tipo assim, como se conhecesse o que estava na mente da pessoa, né? Sim. Certo. Na verdade, assim, profeticamente, Satanás conhece. Por exemplo, você vai ver o número 40 no Antigo Testamento, muitas vezes ele é usado, né? Aquela questão dos primeiros 40 anos de Moisés, a questão dos segundos 40 anos no deserto, onde ele foi preparado, até que o Senhor, o Deus aparecesse ali para Moisés, né? Então você vai ver o número 40, ele é bastante usado nas práticas espirituais do Antigo Testamento. Então, talvez ele já induzisse isso, né? Mas mesmo assim, ele já sabendo quem era o Senhor e sabendo que o Senhor estava prestes a iniciar o seu ministério, é claro que ele ficou vigiando os passos do Senhor direto, né? Todos os dias, né? E quando ele percebeu que já tinha passado ali os 40 dias, quando inteirou os 40 dias, ele sabendo que esse número 40 é um número bem peculiar nas Escrituras Sagradas, então ele achou que era a hora certa de chegar lá e tentar o Senhor, né? Só que, como diz ele deu com os burros na água, né? Não conseguiu o seu intento. Mas, assim, ele não sabia, na verdade, o que estava na mente do Senhor, né? Ele só intuiu, porque ele também conhecia, ele conhece também a palavra, né? É tanto que, quando o Senhor usou a palavra pela primeira vez, ele também foi lá e usou, né? Por também ter o conhecimento dessa palavra. Entendi, pastor Renato. Agora, aproveitando essa oportunidade, né, para lhe perguntar essa última pergunta aqui, né? A gente, quando conhece, tem um preparo para combater com a palavra, não é isso? Uhum. E Paulo instruindo a Timóteo, em 1 Timóteo capítulo 4, ele vai falar sobre os pregadores nos últimos tempos, né? Uhum. Que iriam pregar aquilo que as pessoas querem ouvir. E em 2 Timóteo capítulo 4, ele vai dizer às pessoas que querem aquilo ali, que iriam desviar os ouvidos da verdade e iriam acreditar em história para criança, que é fábulas, não é isso? Fábulas, isso. Então, o inimigo, ele tem estratégias, como o senhor explicou para mim, ficou bem claro agora, ele vai dar alguns chutes, mais ou menos naquilo que a gente poderia pensar, ou naquilo que a gente tem a vontade que aconteça em nossas vidas, não é isso? Isso. Aí, para se defender disso aí, o senhor falou em Efésios 6, não é isso? Está sempre vigilante, né? Pois pronto, ali em Efésios 6, né, eu gosto muito de falar, sempre que tem oportunidade, a gente fala sobre esse texto, né? Se você for ver ali, tem mais ou menos ali umas 5 ou 6 armas. A maioria delas, 4 armas, são de defesa. E você vai ver só uma arma de ataque, que é a espada do Espírito, né? Você vai ver ali a couraça da justiça, cingir-se com a verdade, né? Então, a roupa interior e a roupa exterior, que é a couraça, né? Cingir-se com a verdade, é você conhecer a verdade através da palavra, e também
ter a verdade, que é o próprio Cristo, no seu interior. Porque quando havia duas vestes ali, você pegar ali Efésios 6, você vai ver que tem duas vestes. Tem a parte de cingir, é a parte daquela veste que é bem apertada, que fica mais no interior. Aí ele fala, cingir-vos com a verdade. Essa verdade ela tem dois aspectos. Um dos aspectos é o próprio Cristo, porque o Senhor Jesus falou, eu sou o caminho e a verdade e a vida. Então, cingir-se com a verdade é receber Cristo na sua vida, uma verdade superior, e a verdade total. E segundo, a verdade também é a palavra de Deus. O próprio Senhor Jesus, ele orou lá no João 17, santifica-os na verdade, a tua palavra é a verdade. Depois ele fala, né, também sobre a couraça da justiça. Cremos, temos a plena convicção que o Senhor Jesus Cristo já nos justificou lá na cruz. Né? Eu não preciso fazer nada para me ser justificado. Eu preciso aplicar a justiça que Cristo fez por mim. Nenhuma condenação há para os que estão em Cristo Jesus. Então, Satanás, ele é o acusador dos irmãos, como está escrito na Apocalipse, acusa de dia e de noite. Então, nós precisamos confiar plenamente na nossa justificação. Justificados pela fé, tendes paz com Deus. É o que está escrito lá em Romanos, né? Então, ali, você está cingido com a verdade e com a couraça da justiça. E depois ele fala sobre embraçar o escudo da fé, que é também uma arma de defesa. O escudo da fé, para quê? Para você não ser atingido pelos dardos inflamados do maligno. Né? Muita acusação, muita seta, muita inveja, todo tipo de coisas que leva o cristão a desanimar e a querer entristecer. Aí ele fala sobre o capacete da salvação. O capacete protege a nossa cabeça, a nossa mente, a nossa parte de pensar. Né? Os pés calçados com o evangelho da paz. Quer dizer, os pés calçados para você não pisar em pedra, não pisar em coisa pontiaguda, para você não pisar em espinhos. E os pés é o que nós usamos para andar, para dar um passo atrás do outro. Nós não podemos ficar parados, nós temos que andar, temos que usar os nossos pés. Mas para isso, nós temos que estar calçados com o evangelho. Ou seja, não perder a oportunidade de ser cheio da palavra de Deus, ter o evangelho como a nossa verdade, para que, ao andarmos, onde quer que nós pisarmos, nós possamos exalar esse bom perfume de Cristo, expressar esse evangelho do Senhor. E, por fim, ele fala sobre a espada do Espírito, que é a palavra de Deus. Aí usar a palavra na pregação do evangelho, como está escrito lá em Marcos 16, né? Ir por todo mundo pregar o evangelho a toda criatura. Aquele que crê e for batizado será salvo, aquele que não crê já está condenado. E também o que ele falou lá em Mateus 28, né? E de fazer discípulos de todas as nações, batizando-os em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo, ensinando-as a guardar todas as coisas que eu tenho falado. Então, quando você olha para o conjunto, para o bolso de tudo isso, como é necessário a gente conhecer a palavra de Deus. Comer essa palavra como nosso alimento. Nos encher dessa verdade, ler a Bíblia, estudar a palavra, encher-se do conteúdo do Senhor. Por quê? Porque é a nossa arma, tanto de defesa como de ataque, para vencer o inimigo. Amém? Amém. Pronto, pastor Everardo, como o senhor falou aí, né, que até lá já ficou bem claro que a gente se defende com esse escudo, né, o escudo da fé, não é isso? Isso. Isso que era de uma cultura greco-romana, né, esse escudo era um escudo que tinha aproximadamente mais ou menos 2 metros de altura, né, ele era de um couro muito grosso, que era banhado tipo numa água, num óleo, que era para quando as flechas pegavam no soldado, as flechas se apagavam, né, apagar os dados inflamados, né. E nesse caso que eu lhe perguntei lá, como Jesus usou a espada, né? E João, ele vai advertir, né? Amados, não dei crédito a todo pregador, a todo pastor que fala, mas antes, provai, né? Esse provai vem do grego, que era usado na metalúrgica, o termo dokimazo, né? Provai como se prova o metal no fogo para saber se é genuíno, né? Isso. Aí esse texto de 1 Timóteo, 2 Timóteo fala sobre isso aí, né? Pronto, mas essa dúvida aí que o senhor me tirou aí, fechando tudo, né? Ficou bastante claro que se a gente conhecer a palavra, né? Isso. Vai ficar muito mais fácil de lidar com o inimigo, né? Com certeza. E até mesmo essa outra, esses textos de Timóteo que você falou aí, também ele está muito dentro da gente conhecer a palavra. Porque como é que você vai julgar
se a mensagem que está sendo falada, ela é só para, vamos dizer assim, como diz no popular, encher linguiça, é fábula, ela não traz nenhuma edificação para nós, né? A gente só consegue julgar essa palavra se a gente já conhecer a verdade, né? Eu não sei se eu já falei aqui para vocês numa aula, e talvez alguns de vocês conheçam essa história. Uma esposa de um ex-presidente americano, na época que o esposo dela era presidente, eles foram fazer uma visita na Casa da Moeda americana. E fazendo essa visita lá na Casa da Moeda, lá o diretor foi mostrando todos os departamentos da Casa da Moeda, até que chegar num departamento, um cenáculo lá grande, onde tinha milhares, centenas de cédulas falsas, de dólares falsos, de vários valores, né? Aí a esposa desse ex-presidente perguntou lá para o diretor: vocês devem estudar muito essas cédulas falsas, examiná-las muito, para que vocês venham a conhecer as cédulas falsas, né? Aí aquele diretor falou para ela: não, a gente não estuda muito as cédulas falsas. A gente estuda e examina muito a verdadeira. E por examinar tanto e muito a verdadeira, quando vem uma falsa, de longe a gente já conhece. Entendeu? Eu já conhecia. Muito boa essa história aí, só não estava mais, era lembrando, viu, pastor? Ah, certo. Por isso que diz, Tá bem. né? A gente estudar, porque o Espírito Santo vai lembrar. Quando o senhor falou na história da célula, já veio logo à minha mente aquilo, né? E, pastor Everardo, que o senhor estava falando aí desses textos de Timóteo, né? O senhor falou lá, Paulo escrevendo aos Romanos: portanto, agora, nenhuma condenação há para quem está em Cristo Jesus, né? Uhum. Que é em Romanos 8, não é isso? Isso. Eu notei que em algumas Bíblias eles têm tirado a segunda parte. Na minha tradução, ela está assim: portanto, agora, nenhuma condenação há para quem está em Cristo Jesus, que não anda mais segundo a sua vontade, que é a carne, mas anda segundo a vontade de Deus, que é o Espírito. Em algumas traduções, eles têm tirado essa segunda parte aí. Uhum. Uhum. Muito obrigado pela explicação. Que Deus nos abençoe, a todos que estão aqui, Amém. viu? Foi muito Amém. bom esse momento, viu? Eu fiquei Muito bom. caladinho ali só para perguntar no final. Tá certo. Amém, queridos. Glória a Deus. Então, amém, reverendo Lucas. Se quiser encerrar, meu querido, fique à vontade, viu? Uhum. É. 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 40 é um número bem. É. 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 O cabalista gosta dessa numerologia, né? Ele gosta muito do Elton, né? É verdade. Isso, é verdade. Uhum. É. Uhum.
Uhum. Verdade. Verdade. É. Nesses textos, né, Lucas, aí que o Ivan falou, dentro desse contexto aí, nesses textos, ele tem uma palavra que ele fala assim, que é como se eles tivessem coceira nos ouvidos, né? Esses textos de Timóteo, né? Então, o que é? As pessoas que correm atrás de ouvir aquilo que elas gostam de ouvir. Então, Paulo estava falando ali profeticamente para a época dele, mas essa palavra tem sido bem prática hoje nos nossos dias, né? Né? Isso. Aí, o que a gente vê hoje, né? Hoje a gente vê muito isso. Cristãos correndo atrás de ouvir aquilo que dá coceira nos ouvidos, que ele gosta de ouvir, né? Isso a gente está vendo demais, né? Assim, é, inclusive, isso, é. Ali em Romanos 12, ele fala assim, não vos conformeis com este século. Essa palavra conformar aí, ela significa tomar a mesma forma, tomar forma. Por exemplo, a mulher vai fazer um bolo, ela faz ali aquela calda, faz ali todo aquele produto ali, ela vai colocar aquele bolo ali naquela forma e vai para o forno. Quando sai de lá, que chega a hora dela virar lá, né, dela desenformar, aquela calda, toda aquela massa lá se tomou a mesma forma daquela forma. Então, hoje, se conformar, não vos conformeis com este mundo, na versão corrigida. Na versão atualizada, ele fala, não vos conformeis com este século. É até mais atual, porque o século, ele significa que esse mundo ele vai se atualizando dia após dia, para as pessoas ir tomando a forma dele, né? Então, está dentro desse aspecto aí que o Ivan estava falando. As pessoas hoje elas estão se conformando, quer dizer, a cristão dá ensinamentos até roupagens de assim chamadas igrejas, né? Algumas facções que se dizem cristãs, e elas fazem isso, elas estão se conformando com este século para que as pessoas possam achar que aquilo ali é bom, é tranquilo, pode tá adequado, né? Isso. Pode falar, irmão. Pronto, como o senhor falou nesse texto aí, foi muito bom porque abriu mais a minha mente, né, o entendimento. Nessa carta pastoral, que é uma carta com destinatário primário, que no caso é Timóteo, né? Ele vai falar também em 1 Timóteo capítulo 3, como deve ser o comportamento daquele que está na frente da obra, né? Então, sempre quando eu vou fazer uma visita, eu olho muito como é que é o comportamento do líder da denominação, né? E o que eu tenho sentido falta nesses últimos dias, até conversei com o nosso querido professor Silas, né? Que para mim é até difícil chamar ele de pastor devido ele ter sido meu primeiro professor de teologia, né?
eu tenho sentido falta dessas pregações sobre salvação e vida eterna, porque é o seguinte, tem um texto que eu sempre bato nessa tecla, né? Colocar em primeiro lugar o reino de Deus e a sua justiça, e não lhe faltará água, comida e roupa, pelo menos o que eu entendo quando eu leio nesse contexto, né? Então eu vejo gente dizendo, e todas estas coisas vos serão acrescentadas. E o pessoal diz, todas as coisas são acrescentadas. Se você pegar esse texto aí, em Mateus 6:31, você vai ver que ele está escrito, e todas estas coisas, lhe dá uma pergunta, não é todas as coisas são acrescentadas, né? Aí, pegando esse gancho aí que você falou aí, eu sinto falta de pregações sobre a salvação e a vida eterna. Porque, pastor Everardo, nos últimos dias, onde eu tenho passado, eu tenho ouvido mais pregações que não está mais batendo com aquilo de 3, 4 anos atrás, que já era raro, agora está mais raro ainda. Obrigado aí pela atenção, viu? Amém. Bom, gente, tá muito legal o papo, mas já são 9h30, eu tô com medo de alguns ficarem bravos comigo por causa do horário. Então, a gente vai encerrar, mas qualquer um que quiser perguntar, vamos lá no WhatsApp, pergunta lá, que a gente vai respondendo, tá? Vamos fazer um grupo movimentar, a gente sabe que eu gosto disso. Pergunta lá, que aí quem tiver na vez lá responde, né? Se a aula é o pastor Everardo dele que vai ter mais proeminência para responder do que os outros professores, mas perguntem, tá? Perguntem lá direitinho. E eu vou encerrar aqui para a gente não ficar muito longo e alguns irmãos acharem que eu estou prendendo vocês demais. Amém, tá bom demais, Lucas. Apesar que foram 2 horas certinho, a gente começou era 7h26, são 9h29, né? Então acho que começamos atrasado, mas cumprimos as 2 horas. Não extrapolou, tá bom demais. Pastor Everardo, a aula foi fantástica, viu? Amém, obrigado a vocês. Só tenho a agradecer as aulas tremendas que se tem aqui, né? Professores estão bem munidos da palavra, né? Da autoridade bíblica para falar sobre os assuntos, e o pastor Everardo deu mais uma aula aqui fantástica. Muito obrigado, pastor Everardo. Obrigado a todos vocês que participaram, tá, gente? Que estiveram aqui. Nós estávamos com 16, estamos em 10 agora. Então, alguns já acabou o horário, né? Somente as que são donas de casa, tem uma Maria, tem isso aqui, eu entendo que precisam se recolher ali, tem filho, isso aqui, precisam recolher para ajudar. Muito obrigado aos que permaneceram. E vamos orar, né? Vamos orar para finalizar a aula. Senhor, meu Deus, obrigado por tua graça se manifestar em nossas vidas, por mais esse dia, por mais essa noite, por mais esta aula. Obrigado porque o Senhor tem sido grande, bondoso e longânimo em abençoar essa empreitada que fazemos. E pedimos ao Senhor mais força, mais ânimo, mais tempo para dedicar à tua obra, mais condições de adquirir conhecimento, de iluminar nossas mentes e sermos inspirados pelo teu Espírito Santo. E entendemos que a nossa necessidade do Senhor, ela transcende qualquer outra necessidade que tenhamos. Então nos faz depender de Ti, nos faz olhar para nós mesmos e ver o quão pequenos somos diante do Senhor. E nessa pequenice, realmente acreditar no Senhor, dar as mãos, depender do teu acalanto, do teu carinho, do teu carregar as nossas almas, nossas vidas. Senhor, realmente nos torna dependentes, é o que entendemos, é o que queremos, é o que a tua palavra nos exorta. E abençoa a cada aluno que participou dessa aula, aqueles que também não puderam participar. A gente sabe das necessidades, das lutas e das dificuldades. Sabemos que nenhum de nós somos especiais. Todos que estão aqui têm as suas lutas, as suas dificuldades. Então, nos dá força para vencer, dá força a cada um que está aqui. O Senhor sabe da necessidade, o Senhor sabe dessa dificuldade. E cada um pontualmente precisa de um tipo diferente de abordagem dos teus milagres e do que o Senhor pode fazer. Então, Senhor, eu intercedo por eles, intercedo por cada um de nós por essa noite, para que nos dê uma boa noite de sono, uma noite de paz, que amanhã também seja um dia de vida, de força, nos dê ânimo para viver a tua fé. Meu Deus. Não deixe esse amor esfriar, não deixe essa fé morrer, Pai amado, nos dê ânimo para exalar essa fé ao ponto de contagiar aqueles que estão ao nosso redor. Em nome de Jesus nós pedimos e agradecemos. Amém. Amém. Glória a Deus. Irmãos, Pai do Senhor a todos vocês. Pai do Senhor a todos, tá? Obrigado aí pela atenção. Deus abençoe. Amém. Pai do Senhor, bom descanso a todos. Paz. Pai do Senhor, queridos. Pai do Senhor.
Paz.